Olá, pessoas queridas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz uma reflexão bem simples do Evangelho do dia, da liturgia diária da Igreja Católica. E neste dia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, e os versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos e amados por Deus, nesse texto do Evangelho de Jesus Cristo, foi dito várias vezes a palavra eles. Jesus mesmo falou eles. Que são eles? Pode ser os imperadores, os reis, pode ser os sacerdotes da lei judaica, da religião judaica, aqueles mesmos a qual Jesus protestou, Jesus denunciou que eles são hipócritas. Muitas vezes no Evangelho, estude o Evangelho, entenda, tenha o conhecimento da palavra de Jesus Cristo. Tenha esse conhecimento. Eles também se referem à época dos profetas, que tanto tentaram avisar aos reis que se diziam ser escolhidos por Deus para guerrear, defender suas nações e tomar outras nações. Aí vem um profeta isolado do mundo nas montanhas, isolado do nível social, daquele nível político opressor que escraviza seres humanos. Vem e diz, sua conduta não está certa, e os reis imperadores não escutam. E esses profetas desejavam um dia ver o Messias, porque eles proclamavam no entendimento, no conhecimento deles, que é chegado o tempo do Messias, que vai abrir os olhos, tentar abrir os olhos das pessoas. E chegou o Messias, Jesus Cristo. E eles desejavam ver Jesus Cristo, não puderam ver. Muito Jesus falou de eles. Eles são os reis. E hoje, quem são eles? São muitos os líderes religiosos que não querem escutar, não querem entender. São muitos os líderes políticos que se dizem conhecedor da palavra, mas não querem ouvir, não querem entender, não querem escutar.
não querem obedecer. Então, eles estão longe de entender o que é o reino dos céus. O reino dos céus foi dado aos pobres, que não são doutores da lei, aqueles que viram Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos, que precisaram o quê? Se esconder nas grutas na Capadócia, que hoje é a Turquia. Muitos verdadeiros cristãos que viram Jesus Cristo precisavam se esconder. Todos os escritos de Jesus Cristo foram acabados e tiveram uma batalha entre eles para que a memória de Jesus Cristo pudesse ainda permanecer. Esse entendimento que Jesus fala pode ser considerado também a sabedoria, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a comunidade em si, o que Jesus prega, quando diz assim, eu não tenho onde encostar a cabeça, quando ele diz que sejamos servos uns dos outros, quando ele diz, amemos o inimigo, deu o outro lado da face, quando ele diz, quem quiser ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos, isso é a sabedoria de Deus e é loucura dos homens. Que homens? Quem são eles? O principado hoje são os grandes empresários que manipulam os políticos e utilizam o dinheiro público como capital de giro. Eles não querem que a manada, que o boi, a boiada sejam bem educadas para o entendimento da jogada manipuladora política que eles fazem com a população pobre, sugando cada vez mais seus direitos e o seu suor. Qual é o entendimento do reino de Deus hoje? Eles não querem ouvir, eles não querem entender. Eles dizem que é uma mentira. Felizes são aqueles que viram Jesus Cristo e deram sua vida para manter viva a memória de Jesus Cristo. A sabedoria hoje de Deus consiste em sabermos esquecer as ofensas, porque eles chamam o pobre de imbecil, mas eles querem, a elite, eles querem que continuemos sendo imbecis, para que não entendam a jogada manipuladora deles, para continuar sugando os direitos das pessoas. Hoje entendemos que o reino de Deus tem que ser igualdade social, generosidade, partilha de dons, para que todos sejamos iguais, amemos uns aos outros e sejamos felizes nessa terra. Isso é loucura para os homens, para eles, mas para Deus isso é sabedoria, é o entendimento, é o reino de Deus. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal, curte esse vídeo se você gostou. Se não gostou, curta também, que é para muita gente, para ver essa ideia tão simples de falar sobre a palavra de Jesus Cristo, sobre o Evangelho, que leva a gente a nos educar, a educar nossa comunidade para o bem. Precisamos educar nossas crianças ao projeto de Deus, a palavra de Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Evangelho.